Nos últimos 20 anos, algo de extraordinário tem acontecido. Os cientistas têm começado a medir o incomensurável, como os pensamentos podem afetar as células. Novas descobertas têm desafiado a crença tradicional de que a mente não desempenha nenhum papel na defesa do corpo. Descobertas acidentais que estão criando um novo campo da investigação médica, a psiconeuroimunologia. Bob Hader é um revolucionário bem singular. Ele nunca pretendeu subverter a ciência. Tudo o que ele queria era fazer seu experimento. Eu estava fazendo um experimento no clássico condicionamento pavloviano em ratos e o estudo produziu alguns resultados estranhos. Resultados sobre os quais tive que dedicar muita reflexão. Eu poderia refletir sobre esses resultados e sobre como explicá-los. 80 anos atrás, Ivan Pavlov, o famoso cientista russo, mostrou que ele podia ensinar cachorros a associarem uma luz brilhante a tigelas de comida. Depois que os cachorros estivessem condicionados, Pavlov podia reluzir a luz sem a comida, e os cachorros ainda assim salivariam. Em 1975, Bob Hader deu a seus ratos água doce, o que eles adoraram. Então ele injetou neles uma droga que fez com que se sentissem enjoados, o que eles odiaram. Os ratos aprenderam a associar a água doce com o fato de se sentirem enjoados. Mas algo de inesperado estava acontecendo. Os ratos estavam morrendo. Os animais estavam morrendo quando não deveriam estar. Isso era problemático. Quando os animais morrem numa experiência em que não se espera que morram, isso significa que está acontecendo algo fora de controle e é muito incômodo. Hader se deu conta de que a droga que fez os ratos se sentirem indispostos teve um efeito adicional. Ela suprimiu seus sistemas imunológicos. Ele deu uma explicação simples. Ao mesmo tempo que eu estava condicionando sua aversão à solução de sacarina, eu também estava condicionando a supressão do sistema imunológico. Então eles devem ter ficado mais suscetíveis a alguns germes e vírus. Não importa o que estivesse se passando no laboratório. A teoria de Hader implicava no fato de que a mente dos ratos estava influenciando seus sistemas imunológicos. Essa solução fazia bastante sentido. Infelizmente, ela também desafiava décadas de tradição médica e evidências de laboratório. Ele decidiu ouvir a opinião de um imunologista receptivo. Eu lembro muito bem quando Bob veio até meu escritório. Ele me apresentou esse quebra-cabeça. Ele esteve fazendo um experimento no qual os ratos morreram e estava propondo que houve um componente imunológico em suas mortes. E já que eu era um imunologista, ele decidiu que eu era a pessoa certa com quem conversar. Como imunologista, eu sabia o que todo imunologista sabe. O sistema imunológico pode funcionar dentro de um recipiente de vidro para a cultura. Não precisava ser no corpo. E o que o Bob estava dizendo é que, se fosse no corpo, ele poderia ser controlado pelo cérebro, pela mente. Juntos, Bob Hader e Nick Cohen decidiram repetir o experimento. O resultado confirmou que o sistema imunológico podia ser condicionado pela mente. Muito obrigado. Aplausos polidos, mas em todo lugar a hostilidade profissional era dirigida às suas descobertas. Os fatos inconvenientes não se ajustavam à teoria convencional. Ainda que o público estivesse bastante desejoso de aceitar esses estudos, aqueles que os acompanharam, meus colegas em imunologia, estavam menos entusiasmados. Eles achavam que Hader e Cohen estavam malucos, porque as implicações de suas descobertas eram de que o cérebro, de alguma maneira, era capaz de produzir um estado de supressão imunológica por si mesmo, e isso era visto como uma heresia completa. A concepção de que o estresse afetava as defesas do organismo era um grande desafio para o pensamento ortodoxo. O estresse se localizava na mente e definitivamente não se supunha que a mente tivesse qualquer efeito sobre o sistema imunológico. Somente no início dos anos 80, uma perda e uma observação feita ao acaso num restaurante
colocaram um imunologista e uma psicóloga, marido e mulher, num novo caminho. Toda a história começou depois da morte de meu pai. Foi realmente um período muito difícil. E uma grande amiga me levou para almoçar um dia, basicamente para me confortar. E durante o almoço ela me disse: sabe, Ron, não esqueça que há evidências de que no primeiro ano depois de se ter sofrido uma perda, se está mais propenso a ficar doente. E eu lembrava disso. Eu lembrava de ter lido algo sobre isso. Então, quando fui para casa naquela noite, eu conversei com Jan, minha mulher, e falei para ela sobre isso. E eu disse a ela: bem, é uma conexão interessante, mas como isso pode realmente ter impacto sobre uma resposta imunológica? Quando Ron disse, o estresse afeta a saúde? Eu disse, claro que sim. Nós já tínhamos muitos dados. Nós já sabíamos, através de vários estudos, que situações estressantes estão associadas a uma grande incidência de doenças. As pessoas que haviam passado, no ano anterior, por situações como morte ou mudança ou perda de emprego, estiveram mais sujeitas a doenças. Isso era interessante, mas o que sabíamos em termos imunológicos era muito limitado. Então eles decidiram descobrir se o estresse poderia realmente ter algum efeito sobre as células do sistema imunológico. Eles montaram um experimento controlado usando um grupo de estudantes de medicina que passavam pelo estresse dos exames. Eles colheram o sangue dos estudantes e mediram a atividade das células brancas do sangue, as células-chave na defesa do organismo contra doenças. Eles descobriram que, imediatamente após os exames, os estudantes tinham menos células brancas ativas no sangue. Quando nós tivemos os resultados mostrando que o estresse acadêmico estava mudando a resposta imunológica, eu não conseguia acreditar nos dados. Por um longo tempo, as pessoas pensaram que a Terra era plana. E se você tentasse argumentar com alguém que ela era redonda, eles lhe diriam: você está louco? Bem, é mais ou menos assim. De repente, o sistema imunológico é afetado pelo estresse. Eu pensei: espere aí, isso não é possível. Eu não acreditava. Examinei as lâminas novamente para ter certeza de que nossas primeiras conclusões eram acuradas. Isso levou muitas horas, olhar todas aquelas lâminas novamente. E na segunda vez tivemos exatamente os mesmos resultados. A primeira chave veio por mero acaso, enquanto um neurocientista estava mapeando o caminho dos nervos em um microscópio eletrônico. Linfócitos são células do sistema imunológico, e as células nervosas estão fortemente ligadas ao cérebro. Isso quer dizer que havia uma ligação física entre a mente e o sistema imunológico do corpo. A primeira reação foi sair correndo para dizer às outras pessoas do grupo para virem dar uma olhada, para ver que nós realmente tínhamos encontrado uma comunicação direta pela primeira vez entre esses dois sistemas. O trabalho foi visto inicialmente com descrença, porque levou algum tempo para que as pessoas acreditassem que efetivamente os terminais nervosos terminavam diretamente entre as células do sistema imunológico. Era uma crença difícil de derrubar. Jan e Ron Glaser planejaram um estudo detalhado dos efeitos do estresse sobre a saúde. Eles escolheram pessoas sob estresse forte e contínuo. Pessoas como Franklin, que toma conta da esposa que ama e que sofre do mal de Alzheimer. Pequenas feridas idênticas foram feitas nos braços de todos os voluntários. Os Glaser mediram o tempo que levou para que as feridas cicatrizassem. Eles descobriram que feridas em pessoas altamente estressadas, como Franklin, levaram 24% mais de tempo para cicatrizar do que as de pessoas não estressadas. Finalmente, se tinha uma demonstração de que o estresse podia baixar as funções imunológicas a ponto de afetar a saúde. A psiconeuroimunologia, a ciência que estuda os efeitos da mente sobre o sistema imunológico, está começando a ser aceita, 20 anos depois de ter sido introduzida. Os cientistas estão tentando entender a forma complexa e misteriosa como os nossos pensamentos e sentimentos afetam nossos corpos. Entretanto, eles estão longe de concluir que a mente possa curar nossas doenças.
Eu acho que a questão final é que nós não temos evidência de que a mente possa curar doenças. A evidência sugere que a mente pode alterar o processo da doença ou sua suscetibilidade à doença, o que pode ser extremamente importante e precisa ser melhor investigado.